Salve alunos, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Sou o professor Jordani e vou te ajudar a entender nessa aula o que são genes ligados ou genes em linkage, uma situação em que a segunda lei de Mendel não é válida. Quer entender o que é linkage? Bora lá, vem comigo. Nós já estudamos as leis de Mendel em aulas anteriores, portanto você já sabe que, de acordo com a primeira lei de Mendel, os alelos de um gene vão se segregar durante o processo de formação de gametas, tá bom? De modo que o indivíduo que seja azão-azinho vai formar gametas apenas contendo o alelo azão ou o alelo azinho, é a pureza dos gametas ou lei da segregação. Vimos também na segunda lei que Mendel, estudando genes diferentes de forma simultânea, concluiu que esses genes tinham segregação independente. O que isso quer dizer? Que o azão-azinho se segregava na formação de gametas de forma independente do besão-bezinho, de modo que o indivíduo duplo híbrido formaria 4 tipos de gametas, porque esses alelos iriam se combinar de forma aleatória, produzindo todas as combinações possíveis em proporções iguais. E isso é chamado de lei da segregação independente ou segunda lei de Mendel, tá bom? Mendel não conhecia a ideia de cromossomos, não tinha ideia dessa organização cromossômica, e surgiu muito tempo após a sua morte. Mas hoje nós sabemos que esses genes são pedaços de DNA que formam os cromossomos, e eles podem estar em posições variadas. Eu vou chamar o local do gene de locus. Portanto, eu tenho aqui o locus do gene A e o locus do gene B independentes, porque eles estão em cromossomos diferentes, tá bom? Mas alguns estudos posteriores a Mendel mostraram que nem sempre a segunda lei tinha validade. Thomas Morgan, por exemplo, estudando Drosophila, que é a mosquinha da banana, percebeu que os resultados que ele obtinha não batiam com o esperado na segunda lei de Mendel. Isso levou ele a propor algo que é chamado hoje de terceira lei da genética ou apenas de linkage, que é uma situação em que os genes estudados na questão de hibridismo se localizam no mesmo cromossomo. É algo bem simples. Se os genes, no caso aqui A e B, estão no mesmo cromossomo, eles não são independentes. Se eles estão no mesmo cromossomo, eles são chamados de genes ligados. E nessa época aqui de Thomas Morgan, início do século passado, já se tinha o conhecimento da teoria cromossômica. Já se sabia dessa posição dos genes. Portanto, genes que estão no mesmo cromossomo estão em linkage, ou são genes ligados. E na segregação, lá na formação dos gametas, eles não são independentes. É como se eu tivesse 4 pessoas e 4 carros, e cada um vai para onde quer, ok? Mas se eu tenho 4 pessoas e 2 carros, o azão vai junto com o bezão e o azinho junto com o bezinho, de modo que, em casos de genes ligados, olha só, o indivíduo vai formar apenas 2 tipos de gametas. Na linhagem de cá você vai ter azão junto com o bezão, e na de cá, azinho com o bezinho. Você pode ter ainda uma inversão. Se esses genes estão invertidos, se os alelos estão invertidos, eu posso ter essa configuração? Posso. Aí ele vai formar também 2 tipos de gametas, azão-bezinho e azinho-bezão, também em proporções iguais. Mas pode acontecer, e foi o que o Morgan observou, de um indivíduo ser duplo híbrido e formar 4 tipos de gametas. Opa, mas aí não é a segunda lei? Não, porque ele percebia que havia uma proporção diferente. Ou seja, o indivíduo pode ser duplo híbrido e formar os 4 tipos de gametas em proporções diferentes. Isso indica que eles estão também em ligação. Portanto, na segunda lei, 4 tipos de gametas em proporções iguais, e na situação de genes ligados, 2 tipos de gametas, assim, ou ainda os 4 tipos em proporções diferentes. Essa é a situação que nós chamamos de genes em ligação ou genes em linkage. Morgan chegou a essa conclusão de genes em ligação estudando a mosquinha Drosophila melanogaster, aquela mosquinha que fica em cima da fruteira na sua casa, a mosquinha da banana. E ele estudando
os fenótipos dessa mosquinha, como por exemplo a cor dos olhos, o formato da asa, a cor do corpo, ele percebeu que as leis de Mendel funcionavam, pelo menos a primeira lei. Mas ele percebeu, estudando dois fenótipos ao mesmo tempo, eu vou escolher dois aqui, tá? Eu vou escolher a cor do olho e o tamanho da asa, tá bom? Imagina que a cor do olho é condicionada pelo gene A e o formato da asa pelo gene B. Morgan estudava olhos vermelhos e brancos. Para ficar mais didático, eu coloquei olhos vermelhos e olhos azuis. Olho vermelho dominante sobre olho azul. Azão vermelho, azinho azul. Bzão determina a asa de tamanho normal, ok? E Bzinho, asinha de tamanho vestigial. Então, se eu pegasse dois indivíduos, azão, azão, Bzão, Bzão, e azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, pensa assim comigo, ó, o mesmo esquema do Mendel, geração P, azão, azão, Bzão, Bzão, com azinho, azinho, Bzinho, Bzinho. Eu ia produzir uma geração F1 híbrida, díhíbrida. Então, se ela tem azão, olhos vermelhos, se ela tem Bzão, asa vestigial. Como ela é filha de um duplo recessivo, ela tem azinho, Bzinho também, tá? F1. Aí o que Morgan fez? Ele cruzava esses duplo híbridos com indivíduos duplo recessivos, o que é chamado de cruzamento teste. Cruzando esses dois aqui, vamos pensar qual vai ser o resultado. Olha só, olhos azuis, asa vestigial, olhos vermelhos, asa longa. Que gametas esse indivíduo duplo híbrido vai formar, de acordo com a segunda lei? Azão com Bzão, azão com Bzinho, azinho com Bzão e azinho com Bzinho. Esses são os gametas formados por esse indivíduo aqui, ó. Gametas. Que gametas esse indivíduo duplo recessivo vai formar? Ele vai formar apenas azinho com Bzinho, é só o que ele tem. Ok? Vamos fazer então a junção desses gametas com esse daqui, de cada um deles com esse daqui. Se eu juntasse azão, Bzão com azinho, Bzinho, eu teria azão, azinho, Bzão, Bzinho. Eu teria mosquinhas com olhos vermelhos e asa longa. Se eu juntar azão, Bzinho com azinho, Bzinho, eu vou ter o quê? Azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Indivíduos, mosquinhas de olhos vermelhos e asa curtinha, asa vestigial. Está acompanhando? Se eu juntar azinho, Bzão, azinho, Bzão, com esse gameta do duplo recessivo, azinho, Bzinho, eu vou ter a mosquinha de olhos azuis, tá? E asa longa. E se eu juntar esses últimos aqui, o duplo recessivo com um azinho, Bzinho aqui também, olha só, eu vou ter mosquinhas de asa curtinha ou vestigial e olhos azuis. E o que Morgan percebia é que na geração F2 eu tinha todos os tipos de indivíduos possíveis, todas as combinações possíveis entre tipo de asa e cor do olho. Opa, aí você fala assim, professor, está batendo com a segunda lei. Só que tinha um problema. Ele percebia que sempre havia uma proporção diferente, por exemplo, 40% nesses dois fenótipos aqui e 10% nesses fenótipos aqui. Ok? Observe bem. Se fosse a segunda lei de Mendel, eu teria 25, 25, 25, 25. Porque esses gametas seriam formados em proporções iguais. Mas como ele obteve esse resultado, qual foi a conclusão? Que eu tinha mais gametas com essa combinação do que gametas com essas duas combinações. Portanto, isso levou Morgan a questionar a segunda lei de Mendel e a propor essa explicação aqui. Aí você pergunta, professor, se estivesse nessa configuração, Bzão, Bzinho ou Bzinho, Bzão, ele formaria apenas dois tipos de fenótipos diferentes. E você está correto em falar isso. Aí nós entramos na parte mais importante dos genes em ligação, que é o processo de crossing over. Beleza? Vamos entender isso daí? A explicação para esse resultado, para que eu entenda que os genes estão ligados, mas eu consiga formar os quatro tipos de gametas, está no processo de meiose. Lembrando que a meiose é um processo de divisão celular reducional que vai produzir células haploides a partir de células diploides. Imagina que eu estou estudando os genes A e B, eles estão em ligação nessa configuração, correto?
Se a célula vai formar gametas, se o indivíduo vai formar gametas, é importante, é essencial que a meiose ocorra. E como é um processo de divisão, ela sempre é precedida por um processo de duplicação. Lembra disso? Então, os cromossomos aqui em questão, eles vão se duplicar. Portanto, o que você vê aqui é a duplicação das cromátides na fase S. Eu sei que isso acontece com os cromossomos descondensados, mas didaticamente a gente representa eles assim, já condensados, tá bom? Então, duplicou o cromossomo. Quando ocorrer a meiose 1, esse homólogo vai para um lado e esse homólogo vai para o outro. E depois vai ocorrer a separação das cromátides irmãs lá na meiose 2, de modo que o indivíduo que seja azãozinho, bezão, assim, vai formar apenas dois tipos de gametas. Olha só, azão com bezão, aqui são os dois iguais. Azinho com bezinho e azinho com bezinho, os dois iguais. Só que a gente sabe que durante o processo de meiose pode ocorrer um processo chamado crossing over ou recombinação gênica, a permuta gênica. O processo de crossing over é o processo de troca de segmentos entre cromossomos homólogos. E o crossing over pode ocorrer em qualquer ponto das cromátides. Mas quando o crossing over ocorre no local envolvendo o locus do genes em questão, ele vai alterar a formação de gametas aqui embaixo. Se o crossing ocorresse aqui, não ia mudar a proporção de gametas formados. Mas digamos que o crossing aconteça aqui, nesse segmento. E que esses dois homólogos troquem segmentos que envolvam o gene D. Então, com licença um pouquinho, eu vou apagar isso daqui, e vou fazer a simulação de como seria o crossing over nesses cromossomos. Eu teria o vermelho vindo para cá e eu teria o azul vindo para cá. Percebe isso? Se o crossing ocorre aqui, na segunda divisão meiótica, você vai ter uma inversão também. Você vai ter uma troca. Aqui você vai ter o Bzinho e aqui você vai ter o Bzão. Azão com Bzão, azão com Bzinho. Azinho com Bzão, azinho com Bzinho. E aqui vai mudar a proporção dos gametas. Eu vou ter, gente, olha só, proporções diferentes. Tá bom? Beleza? Então entenda que os gametas recombinantes, eles são os gametas formados quando há o crossing over. O crossing ocorre sempre, ele vai ocorrer com muita frequência, mas nem sempre vai ser no mesmo ponto em todas as células daquela linhagem. De modo que o crossing, por ser aleatório, pode atingir aquele locus ou não. Entende isso? É por isso que sempre que houver o crossing, eu vou ter recombinantes, mas eu também vou ter, mesmo nas células com crossing over, os gametas com a configuração original. Porque o crossing ocorre nessas duas cromátides internas. Então, mesmo que nesse processo ocorra o crossing, essa cromátide aqui e essa daqui não são afetadas. E é por essa razão que eu sempre vou ter esses gametas na configuração inicial mais abundantes. Eu vou chamar esses gametas aqui, presta atenção, esses dois aqui, essas duas combinações, de combinações parentais. E essas duas combinações aqui, essas duas, eu vou chamar de combinações recombinantes. Portanto, quando é que eu vou ter todos os tipos de gametas na situação de linkage? Quando houver crossing envolvendo um dos locus estudados, tá bom? E os gametas originais, na configuração original, são chamados de parentais e os recombinantes só ocorrem quando há crossing over, beleza? Então guarda isso daqui. Sempre que há crossing over, você vai ter formação de gametas parentais e também gametas recombinantes. Tudo bem até aqui? Beleza? Agora vamos entender quais são as configurações possíveis para esses genes que estão em ligação. E vamos usar como exemplo o indivíduo duplo híbrido. Aqui eu tenho duas configurações diferentes do mesmo genótipo. Aqui eu tenho um indivíduo que é azãozinho, bezinho, aqui também é o mesmo genótipo, mas o que muda entre os dois? O que muda nesses casos de genes ligados é que aqui eu tenho o azão e o bezão de um lado, azinho e bezinho do outro. Aqui eu tenho azão e bezinho de um lado, azinho e bezão do outro.
O genótipo deles é o mesmo, o fenótipo deles é o mesmo, mas professor, então o que vai mudar aqui nesse caso? Vai mudar a proporção de gametas formados, o que é essencial para você poder fazer as questões. Então vamos lá. No indivíduo que é azão, besão, azinho, bezinho, aqui nessa configuração, eu vou chamar essa configuração de configuração cis, porque cis quer dizer do mesmo lado, eu tenho os dominantes de um lado e os recessivos de outro, configuração cis tradicional. Os gametas desse indivíduo vão ser azão, besão e azinho, bezinho, quando não houver o que? Crossing over, e quando houver crossing over, eu vou ter os 4 tipos de gametas, só que eu vou chamar esses dois aqui de parentais, ok? E esses dois de recombinantes. Por que recombinantes? Porque eles só se formam quando há recombinação ou quando há crossing over, ok? Lembrando que a proporção desses aqui sempre é maior e elas são iguais e maiores que a desses dois que são iguais entre si, tá bom? Como vimos no caso da tela anterior. Já o indivíduo que é azão, bezinho com azinho, besão, nessa configuração, que é chamada de trans, porque trans quer dizer do outro lado, atravessado, eu tenho azão e besão aqui, ó, de lados opostos. Trans quer dizer do lado oposto. E azinho e bezinho em lados opostos. Ele vai formar sem crossing over, quando o crossing não ocorrer envolvendo esses locos, esses loci, correto? Eu vou ter azão e bezinho aqui e azinho e besão como gametas parentais. E quando houver o crossing, eu vou ter azão, bezinho, azinho, besão, que são os parentais, mas eu vou ter recombinantes. E nesse caso, os recombinantes são azão, besão e azinho, bezinho, porque eles só se formam quando há o crossing over envolvendo o locus B ou o locus A. Ok? Beleza? E sempre importante você entender, a porcentagem dos recombinantes sempre é maior, porque eles se formam quando há crossing e quando não há. A proporção dos parentais sempre é maior, porque eles se formam quando há crossing over e quando não há. E a proporção dos recombinantes sempre é menor. Então eu posso ter 10, 10, 40, 40, eu posso ter 20, 20, 30, 30, 15, 15, 35, 35. Sempre os parentais são mais abundantes. Vocês entendem isso? Portanto, na configuração cis, esses dois são parentais, e na configuração trans eu vou ter esses dois como sendo parentais. Mas é importante, quando há o crossing, eu tenho os 4 tipos de gametas formados, mas em proporções diferentes, beleza? E vamos finalmente juntar tudo isso em algo chamado na forma... E finalmente vamos juntar esses conhecimentos todos na formação do que nós chamamos de mapas gênicos. O que é um mapa gênico? É a formação, a determinação da posição e da distância relativa entre os loci de 2 genes. Nós vimos que genes que estão no mesmo cromossomo são genes em linkage e que podem ter no diíbrido 2 tipos de arranjos possíveis, o cis e o trans, ok? Aí Morgan fez a seguinte pergunta: será que a distância entre esses loci influencia na proporção de gametas formados? Será que a distância entre eles vai influenciar a proporção de gametas recombinantes, por exemplo, que são formados? Então pensa comigo. Se o crossing over ele é uma troca de segmentos entre os loci desses genes, para que ocorra uma inversão de posição, é preciso que esse crossing over ocorra entre esses 2 loci, entre as 2 posições. Porque se eu tivesse, por exemplo, o locus A aqui e o locus B aqui, se o crossing ocorre fora deles, não influencia a relação entre os alelos. Se ele ocorre abaixo deles, não influencia a relação. Quando é que o crossing tem efeito sobre esses 2 loci? Quando o crossing ocorre entre esses 2 loci, entre o locus A e o locus B. Entende isso? Loci é o plural de locus. Tudo bem? Portanto, quanto maior a distância entre o locus A e o locus B, maior a chance de que o crossing ocorra entre os 2, porque o crossing é aleatório. Beleza? Ele pode ocorrer em qualquer posição. Então, olha só um exemplo. Se eu tiver uma vareta de 10 centímetros
eu consigo quebrar ela. Se ela for de 20, é mais fácil quebrar ela ao meio? E se ela for de 1 centímetro só, é mais fácil ou mais difícil quebrar? Então pensa que quando a distância é maior, a chance de quebra entre os dois é maior, tá bom? E quanto mais crossover ocorre aqui, maior a proporção de gametas recombinantes. Portanto, Morgan percebeu uma relação bem importante, que quanto maior a distância entre os genes, maior a frequência de recombinação. E ele propôs uma relação arbitrária, tá? A distância entre os genes vai ser igual à frequência de gametas recombinantes, ou frequência de recombinação, que na realidade é algo bem simples, a soma da porcentagem dos gametas recombinantes, de modo que a distância é igual à soma dos gametas recombinantes. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer o seguinte, se eu tivesse um indivíduo duplo híbrido, azão, bezinho, e eu conseguisse perceber que a proporção dos gametas era a seguinte: azão, bezão 15%, azão, bezinho 35%, azinho, bezão 35% e azinho, bezinho 15%. Eu percebo que eu tenho duas classes mais abundantes e duas menores. Eu já sei que essas mais abundantes é a dos gametas parentais. O que isso me diz? Olha que legal! Que o arranjo desse indivíduo é cis ou trans. Olha o parental me diz que é azão com bezinho e azinho com bezão. Portanto, esse indivíduo aqui que forma gametas assim, e a questão pode te dizer isso daqui de muitas formas. No próximo vídeo eu vou fazer questões sobre linkage, mas entenda que se os parentais são esses aqui invertidos, o arranjo é trans. Tem questão que pergunta isso. Então eu posso dizer que a soma dos recombinantes é quanto, gente? A soma 15 mais 15 é igual a 30. Morgan propôs a seguinte regra: a soma dos recombinantes ela pode ser estimada como sendo uma distância relativa. Portanto, eu posso dizer que entre o locus A e o locus B existe uma distância de 30. 30 o quê? Não é uma distância absoluta, não são 30 em nenhuma unidade de distância absoluta, milímetros, micrômetros, não, é uma distância relativa, que foi chamada em homenagem a Morgan de 30 morganídeos ou unidades de recombinação. Então eu posso dizer que a distância entre os dois lossi é de 30 UR ou de 30 morganídeos. Olha que legal, gente. O que ele percebeu? Qual que é a essência daquilo? Quanto maior a proporção de gametas recombinantes, maior a distância entre os dois lossi dos genes em questão. Tá bom? No próximo vídeo você vai ver como resolver questões sobre linkage, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Valeu?